Perfeito. O que acontece hoje, devido ao aumento da população mundial, não somente no Brasil, mas principalmente na questão da regionalidade paraense, o crescimento da taxa de natalidade ele aumentou muito nos últimos 10 anos. Então, quando aumenta a taxa de natalidade, isso é uma constatação sociológica e política também, do campo da ciência política. O que acontece? Aumenta a quantidade, aí diminui diretamente proporcional à qualidade do serviço público. Ou seja, qual é o tripé que sustenta a sociedade, que é oferecido em forma de prestação de serviço público. O principal tripé: educação, saúde e segurança. Se a educação ela é um dos pilares e ela também decai, por quê? Com o aumento gradativo da população, um crescimento incontrolável da taxa de natalidade, ocorre nas grandes cidades o que é a conurbação, que é um dos fenômenos de inchaço populacional que os geógrafos costumam dizer, e ela acaba prejudicando o serviço público, principalmente esse tripé. As escolas ficam depredadas, né? Há um baixo investimento, segurança também, porque aumento da criminalidade, e na área de saúde também, porque fica a fila aumenta demais, a fila do SUS, a fila das UPAs, a fila dos postos médicos. Então isso é uma coisa de muita preocupação social. Em países de primeiro mundo, doutor, nos países de primeiro mundo, eles sempre estabelecem uma norma, umas regras, né? Por exemplo, tem que ter 2 filhos no máximo, tal, etc., para poder ver se há um controle, é isso, doutor? Exatamente, em países, se eu não me engano, como a China e tudo. Só que é questionável essa medida, porque a China ela é um país de origem comunista, a ideologia dela é comunista e não compactua com, por exemplo, o regime democrático de 1988 da Constituição da República Federativa do Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, essa questão do Estado controlar até a taxa de natalidade de forma incisiva dentro da família, ou seja, na escolha do casal, do pai e de uma mãe de ter 1, 2 ou até mais filhos, isso é uma questão que vai ferir a liberdade individual da pessoa, do indivíduo, o do poder familiar, envolve várias coisas, né? Então, o poder familiar ele tem esse protecionismo a mais aqui no nosso país. Mas a taxa de natalidade ela poderia ser diminuída de uma outra maneira, mais suave, como por exemplo, campanhas educativas. As prefeituras poderiam muito bem, principalmente as prefeituras das regiões metropolitanas, não só aqui no Pará, mas em outras cidades, que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística... Principalmente nos interiores, né, também. Os interiores eles não sofrem um inchaço populacional, porque a geografia, o metro quadrado de distância de uma pessoa para outra é muito maior. Por causa que o que acontece? A conurbação ela é exatamente isso. Desde a década de 70, 60, 80, esse período de 30 anos, o Brasil ele sofreu esse processo de industrialização, de investimentos, de poucos investimentos dos setores primário e secundário e começou a multiplicar e inchar também o terceiro setor, que é o de produção de serviços e comercialização de bens. Para ver se eu estou conseguindo entender, doutor, é o seguinte, quando o senhor fala que tem que haver mais educação, mais informações, aí a pessoa começa dentro da sua cabeça ali mudar uma nova ideologia, uma nova maneira de, vamos dizer assim, de levar a sua família, porque tipo assim, tem algumas pessoas que dizem, eu tenho 5 filhos porque um ovo, dá para 5, quer dizer, onde come 1, come 5, quer dizer, essa filosofia de pensamento é tipo assim, onde come 1, 5, mas come mal, não come bem, não se alimenta bem, né? Poderia ser menos e se alimentar muito melhor. Perfeito. Basicamente, o que acontece? Quando você tem que haver meio que um equilíbrio. Essa questão de sobretaxar grandes fortunas, isso é uma das saídas fiscais para você poder começar a mudar o tipo de capitalismo. Não estou defendendo o comunismo jamais, eu estou apenas criticando o capitalismo brasileiro, que ele é o capitalismo estacionário, que é aquele capitalismo que não ajuda nenhuma nação a crescer, ele apenas ele deixa o Brasil parecido com a Índia. Se você nasce artesão, a tendência a você morrer artesão é muito grande, porque quem é de uma determinada categoria social, uma classe social, por exemplo, tem os ricos, né? Classe média dividida em 3, né? Classe média alta, classe média média, classe média baixa e pobres.
a questão e a extrema pobreza. Então são várias categorias. Agora no Brasil ainda você ainda verifica que é muito difícil haver um deslocamento dessa mobilidade nessa pirâmide de estratificação social. É difícil você encontrar. Porque por exemplo, uma família de médicos tem muitos médicos. Uma família de advogados tem muitos advogados. Uma família de políticos tem muitos políticos. É verdade, é verdade. Isso significa dizer que nós vivemos uma certa Índia aqui no Brasil. São de castas. É difícil você, mesmo numa democracia, se o Brasil saltasse, começasse a praticar o capitalismo redistributivo, que é o que é trabalhado lá na Escandinávia, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, esse seria um sonho. Não é uma utopia. Uma utopia é uma coisa que é impossível de alcançar, mas se existem seres humanos na Terra, lá na península... Temos exemplos vivos e reais, por exemplo, localizados lá na península setentrional da Europa, que é uma realidade, eles seguem aquilo e é só você fazer, né, dessa frase, daquele dito popular, uma lei para encaixar no Brasil isso. O capitalismo redistributivo, que é pegar o que está onde tem mais dinheiro e redistribuir para os setores de menos investimento, para tentar alcançar o equilíbrio, né? É aquele ditado, time que está ganhando não se mexe, a gente copia. Então é só a gente mudar esse viés de dinheiro, se mexer, né, de dinheiro por dinheiro, aquela coisa agressiva, com aquele instinto de competição. Isso é altamente nocivo para as empresas e principalmente para a individualidade de cada empresário e também cada pessoa que faz parte daquele determinado setor social. Olha, gente, você está ouvindo aqui pela Tucupi, né, no programa Tucupi Show, né? Doutor Henrique trazendo esclarecimentos sobre a questão política, né? E nós estamos falando nesse exato momento e você já pode mandar aqui pelo zap, né? No 984-946275, é o número da rádio, ou também aí o número do doutor, caso você queira tirar alguma dúvida, tenha alguma dúvida sobre a questão dos seus direitos, você também pode ligar para qual número, doutor? Isso. Nesse momento eu disponibilizo o meu e-mail, dr.henriquedamasceno.adv@gmail.com. Aí, se algum ouvinte que estiver agora online, esteja pelo aplicativo, né, da Rádio Tucupi FM 104.9 com a gente aqui em Marituba, esteja acompanhando e puder baixar esse aplicativo e nos acompanhar, será bom. Aí você, Mauro Brasil, repete também o número da rádio, que aí ele já interage ao vivo com a gente, que é 984946275, que aí você pode enviar sua dúvida, ela passa para mim e eu posso responder para todos aqui. Olha, eu quero dizer para vocês que a conversa com o doutor Damasceno, Henrique Damasceno, só está começando. Ele veio para o programa aqui, ele faz parte do grupo da Tucupi Show, né, gente? Mas o motivo de força maior, nós já explicamos que os colegas não puderam estar aqui conosco, mas nós vamos continuar, tá? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Vamos só com uma hora certa aqui, uma música, e nós vamos voltar novamente com a nossa programação. Tá certo, doutor? Tá certo, aguardamos você.